O Dia Internacional da Mulher. A gente continua debatendo o tema aqui no estúdio com as nossas convidadas, as advogadas Cleomara Cardoso de Siqueira, Alessandra Carla dos Santos, da Comissão da Mulher Advogada da OAB Marília. Bem, as mulheres são maioria porque a mulher no Brasil, no mercado de trabalho, para a mesma atividade profissional, continua ganhando menos. O IBGE divulgou hoje a estatística. Mulheres ganharam 20% a menos do que os homens em 2018. E um detalhe, é uma realidade também. Mulheres cada vez mais chefiando famílias e tem que bancar o orçamento doméstico. Confira. Lúcia é casada há 19 anos e tem 3 filhos. Sempre foi ela que cuidou do dinheiro da família. Eu que comando tudo, né? Quem faz as compras, quem paga as contas, sou tudo eu. Então, eu retenho o dinheiro, no modo geral. E aí você aplica o que sobra? Aplica o que sobra. Também é Simone quem cuida das finanças. Mas na casa dela as contas estão no vermelho. Ainda assim, ela não delega a tarefa para o marido. Você acha que você tem mais talento que o marido para mexer com dinheiro? Sim, eu acho que sim. Para o bem ou para o mal, as mulheres cada vez mais têm assumido o planejamento financeiro das famílias. Uma pesquisa feita em 9 países entrevistou 3.700 mulheres casadas, divorciadas e viúvas, com pelo menos $250 mil de investimentos. No caso do Brasil, isso equivale a cerca de R$970 mil. As brasileiras estão na frente. Por aqui, 33% das entrevistadas tomam as decisões financeiras da família. No México, são 30%. Nas economias desenvolvidas pesquisadas, essa liderança feminina é menor, 19% na Itália, 21% nos Estados Unidos e Alemanha e 22% no Reino Unido. A pesquisa também mostrou que 93% das brasileiras que delegam as finanças da casa aos companheiros fazem isso porque acreditam que eles entendem mais desse assunto do que elas. Mas isso não é uma regra. Mas existem algumas áreas em que a mulher acaba se destacando, inclusive na área financeira. São áreas em que exigem maior detalhe, maior cuidado, por exemplo, na análise de crédito, na análise de investimento, que você tem que fazer o estudo sobre indicadores financeiros das empresas. Então, as mulheres acabam se destacando e nessas áreas tem atuação maior das mulheres. Heloísa, por exemplo, trabalhou bem esses talentos. Desde a adolescência, poupava a mesada e, quando se casou, assumiu a economia familiar. Hoje, com o futuro já garantido, dá dicas para outras mulheres. Começa poupando. Se você não está guardando dinheiro, está errado. Eu acho que quando a gente olha e a gente está vivendo esse mundo de reforma da Previdência, a minha cabeça é que a mulher ou qualquer um deveria estar pensando e focando e guardando dinheiro para a própria Previdência. A gente não sabe o que vai acontecer até lá. Doutora Cleomara, discriminação no mercado de trabalho, a mulher ganhando menos que os homens na mesma atividade profissional, a própria pesquisa do IBGE revelando isso, em 2018, 20% a menos. Liderança das famílias com o comprometimento à responsabilidade do orçamento doméstico. Preocupa, doutora? Preocupa sim. A gente vê que a mulher, de modo geral, ela tenta se informar, estudar muito mais que o homem para tentar se equiparar, haver uma equiparação salarial. Entretanto, ainda há esse tipo de discriminação para a mulher. Pelo menos a gente pode perceber que no âmbito familiar, nós percebemos que no Brasil tem mudado essa situação. Talvez a mulher ela tenha uma visão mais ampla dentro da sua casa, das despesas e das necessidades. E da mesma forma, ela pode desenvolver muito bem esse papel fora do seu ambiente da sua casa e passar para o ambiente de trabalho também. Algumas empresas já têm visto a competência da mulher tanto quanto a do homem. Não há discriminação, mas ainda assim elas vêm recebendo menos. Então a gente vê que mulheres vêm atingindo uns cargos de direção
que antes não exerciam. Nós temos cargos eletivos, aumentou um número maior, entretanto, financeiramente, a mulher não recebe tanto quanto o homem. Com certeza, é um ponto desfavorável. Uma discriminação que eu vejo também é em relação à gestação. Muitas vezes a mulher recebe menos, tendo em vista o prejuízo que muitas vezes o patrão enxerga, não vê o benefício dela ali no ambiente de trabalho, mas sim um prejuízo em decorrência de um período que ela vai ficar afastada, em decorrência de uma gestação. Reforma previdenciária, a matéria citou isso também. Preocupa também para as mulheres a reforma que vai ser votada pelo Congresso Nacional? A reforma vai atingir diretamente a mulher, com certeza, mesmo porque ela tem dupla jornada de trabalho. A visão, com certeza, não pode ser nesse ambiente igualitário. Homens e mulheres, de forma alguma, tem que haver essa distinção, e como no projeto já tem essa distinção mesmo de idade, mas nós temos que verificar que cada mulher, em cada setor, aí tem que verificar a necessidade de cada atividade. Com certeza, essa reforma previdenciária vai atingir muitas mulheres que têm uma jornada de trabalho muito puxada. Doutora Alessandra Carla dos Santos, foi muito comentado esse tema agora no Carnaval. Assédio, crime. Que comentário a senhora tem a fazer e que dicas jurídicas à população, doutora? Quanto ao assédio, principalmente agora, recentemente, essa época do Carnaval, torna mais latente, né? Aparece mais essa questão do assédio que as mulheres sofrem, e é um assédio que é diariamente, mas no Carnaval parece que isso vem mais aguçado. Né? Essa questão eu torno a falar do respeito que os homens não têm pelas mulheres, e isso envolve a liberdade sexual da mulher, a liberdade que a mulher tem de escolher quando, com quem, como, com quem ela quer se relacionar, e isso não tem sido respeitado pelos homens, né? É uma questão que tem causado bastante revolta na população, né? Tanto que nós tivemos a edição da Lei 13.718 de 2018, que acrescentou um artigo no Código Penal, que é o artigo 215-A, né? Que prevê uma pena agora de 1 a 5 anos nesses casos de importunação sexual. Assim, a gente pode dizer que houve assim uma forma de proteção, né, para a mulher, porque nesses casos em que houve, esses casos parecidos que houve a importunação, o indivíduo, né, o caso que teve, inclusive, foi do transporte público, né, em que as mulheres estavam sendo importunadas, o sujeito era preso e era levado para a delegacia, e depois ele era liberado, porque era considerado como uma contravenção penal. Então, ele era liberado e os crimes continuaram acontecendo. Então, diante de toda essa movimentação, todo esse movimento que teve, essa revolta, foi criada essa lei e tem sim, vai proteger a mulher, mas ainda assim há algumas críticas, no sentido de que alguns entendem que não seria necessário a criação dessa tipificação penal, porque já existia um outro artigo no Código Penal que poderia ser enquadrado a essa hipótese, né? Inclusive que era uma pena maior, uma pena mais rigorosa, que seria de 2 a 6 anos. Doutora Cleomara, a senhora preside a Comissão da Mulher Advogada da OAB Marília. Importância dessa comissão e quais as principais responsabilidades, os objetivos da comissão. Doutora. O principal objetivo da Comissão da Mulher Advogada é a união da classe, a valorização dos advogados de um modo geral, mas principalmente das advogadas, né, da nossa subseção. Nós trabalhamos sempre o empoderamento feminino e o que a comissão vem realizando ao longo desses anos vários trabalhos institucionais, e temos vários projetos para esse ano. Vamos também fazer valer a lei que nós fizemos aprovar o ano passado na Câmara, que é de prevenção e conscientização à alienação parental. Vamos fazer uma orientação, uma conscientização em escolas, em entidades, sobre a prevenção e conscientização à alienação parental, que é de extrema importância para o crescimento de uma criança.
o tráfico de drogas cada vez maior, o consumo aumentando e a gente tem informações também de policiais. As meninas, geralmente a porta de entrada é a bebida alcoólica, as meninas bebendo cada vez mais e também um perigo muito grande. É claro que a OAB também tem preocupação com relação a isso, não, doutora? Com certeza. Isso daí, nós temos que valorizar todas as entidades que nós temos na cidade, entidades filantrópicas que atendem crianças aqui na cidade, que a gente vê que o atendimento, nós tiramos as crianças da rua, passamos uma orientação, uma forma, uma visão diferente. Educação é o que mais precisa para a nossa população. Nós precisamos que o setor público tenha uma visão diferenciada para as crianças. Não estou dizendo só para as mulheres, mas para as crianças de um modo geral. Homens e mulheres, crianças começam a consumir drogas muito cedo. E isso daí é uma coisa que vem de berço. Nós temos que começar a orientar essas crianças. E eu vejo que um trabalho do ProERD, que tem um trabalho muito bacana nas escolas em relação a isso. Nós temos que cada vez incentivar para quem conhece, abra as portas para o ProERD, que é um assunto muito interessante e vai tirar essas crianças da droga, com certeza, drogas e alcoolismo. O Dia Internacional da Mulher. Doutora Alessandra, o destaque final. A importância da data, doutora. É uma data muito importante, né? E principalmente agora que as mulheres têm conseguido um espaço maior, uma visibilidade maior. Eu digo que as mulheres agora estão tendo a oportunidade de se fazer entender, de falar. As mulheres têm voz agora, né? E as mulheres estão tendo a oportunidade de aparecer mais, tá tendo uma maior conscientização das mulheres, e esse dia é muito importante para poder melhorar a nossa condição como mulheres, de todas as mulheres, né, como um todo. Muito bem. Doutora Cleomara, obrigado pela presença. Muito importante a sua presença aqui também, ainda mais como presidente da Comissão da Mulher Advogada. Nós que agradecemos. Muito obrigada, viu? Muito bem. Só para fechar, o tráfico de drogas. De novo, a todo momento a polícia apreendendo drogas. Isso que a polícia consegue apreender. Imaginem o que é consumido na área urbana e o que passa pelas rodovias no tráfico. Daí, argou no ferrão. Mas essa quantidade de drogas, a polícia, através da DISI, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, apreendendo. É a prova de que, conforme a gente comentou aqui, o tráfico é cada vez maior porque o consumo tem aumentado cada vez mais. E o caso do violento homicídio contra o empresário Jair Viveiros, proprietário da Boate Fênix, no último final de semana. A DIG, Delegacia de Investigações Gerais, concluiu já o trabalho de investigação com a apreensão dos 3 menores envolvidos, entre 15 e 16 anos de idade. De acordo com o delegado Valdir Tramontini, delegado titular da DIG, os 3 menores contaram no depoimento que foram convidados pelo empresário Jair Viveiros para ir novamente à sua casa, no Riviera, como sempre aconteceu aí nos últimos tempos. Aí houve uma proposta para relacionamento sexual, segundo eles, partindo do empresário. Eles não gostaram, acabaram agredindo violentamente Jair Viveiros e ainda de forma realmente muito violenta, com uma faca, uma lâmina de 12 centímetros. Segundo o delegado, ele foi perfurado por várias vezes. Acabaram colocando o corpo de Jair Viveiros no porta-malas do veículo dele, uma EcoSport. Foi levado o corpo até a zona rural de Veracruz, colocado num pé de café, debaixo de um pé de café, num cafezal, e ainda tiveram a ideia de colocar fogo no corpo. O corpo foi encontrado totalmente carbonizado. Só que depois de toda essa violência, os 3 menores ainda tiveram a iniciativa de ir até Bauru com o veículo do próprio empresário, menores de idade.
não têm habilitação, conseguiram passar pela própria fiscalização da Polícia Rodoviária, que não teve, no caso aí, pela comandante. Foram até Bauru na farra, retornaram para Marília no domingo à tarde, aí diante de muitos gritos que foram ouvidos pelos vizinhos, a polícia acabou indo até o local, chamada que foi, e todo o caso acabou descoberto. Agora, os menores vão para a Fundação Casa. Será que vão ter a recuperação para a reintegração à sociedade? O caso grave, violento, com muita frieza, traz à tona o comentário da população defendendo a redução da maioridade penal. Obrigado pela sua atenção e até a próxima com a informação aqui no 4. Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.